Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto sagrado? Ergam-no para que eu possa ver. Lindo, maravilhoso. Nós vamos nos voltar para a definição do Evangelho. Se alguém perguntasse para você, se alguém dissesse: escuta, tu és crente, tu és cristão, o que é o Evangelho? Vamos ler a definição do Evangelho. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. A definição está no 3b e verso 4. Nós vamos ler por questão de contexto, o texto todo, a partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Está aqui o Evangelho. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, e que foi sepultado. Terceiro, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai, fala conosco, instrui-nos pela Tua palavra, nós te pedimos por misericórdia, em nome de Jesus, amém. O Evangelho foi aqui sumarizado pelo apóstolo por 3 ações, ou 3 movimentos: morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Veja, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é um grande edifício. O que nós temos aqui é o sumário, é o suprassumo do Evangelho do Senhor Jesus. Aqui nós temos as 3 vigas de sustentação que aguentam, que suportam todo o edifício. Destas 3 vigas, a viga mestra é a ressurreição de Cristo Jesus. O vasto edifício é constituído pelo Novo Testamento, está contido no Novo Testamento. Em primeiro lugar, nós temos ali 4 narrativas pelo gênero literário Evangelion, Catamarcon, de acordo com Marcos, de acordo com Mateus, de acordo com Lucas, de acordo com João. Essas biografias, essas 4 biografias, elas focam no ensino do Senhor Jesus Cristo, especialmente na última semana de sua vida. Depois disso aí, em segundo lugar, nós temos os Atos dos Apóstolos, a Praxeis Apostolon, ou melhor, os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Aqui nós temos a história dos primeiros 30 anos do Evangelho. Em terceiro lugar, nós temos 21 cartas de Romanos a Judas que explicam e aplicam o Evangelho. E por último, nós temos uma profecia, Apocalipse, ou a revelação do desdobramento final do Evangelho. Vemos assim que o Evangelho é um alto edifício, um enorme corpo de ensino, como por exemplo, o grande mistério do Deus encarnado, Colossenses 2 a 9, a doutrina da eterna predestinação dos eleitos, Efésios 1, 3 a 11, o mistério da incredulidade do povo judeu, Romanos 11, 25, a instituição da ceia do Senhor, Mateus 26, 26 a 30, o mistério da iniquidade,
Segundo Tessalonicenses 2,7, o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15:51, a união de judeus com gentios. Efésios 3:3-6, e infinitamente muitas outras doutrinas, um grande corpo doutrinário contido no Novo Testamento. Em algumas dessas doutrinas, nós podemos discordar, caso elas sejam doutrinas secundárias. Porém, em uma outra categoria estão as doutrinas primárias ou doutrinas centrais, sem as quais o evangelho é corrompido, sem as quais o evangelho não existe. Por exemplo, a doutrina da salvação pela graça, através da fé, a doutrina da Trindade, a doutrina da criação a partir do nada, ex nihilo, a doutrina da humanidade e da divindade de Cristo, a doutrina da inspiração das Escrituras, o nascimento virginal de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e etc. Dentre essas doutrinas centrais, dentre esse núcleo, nós temos 3 doutrinas que sustentam todas elas. Essas 3 doutrinas que amparam todo o vasto edifício estão registradas conforme nós lemos em 1 Coríntios 15, 1-4. Venho lembrar-vos do evangelho, através do qual vocês são salvos. 1. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. 2. Foi sepultado. 3. Ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. 3 movimentos. Primeiro movimento, a morte de Jesus pelos pecados, pelo maior problema da humanidade. O pecado é o agente de separação entre o Criador e a humanidade, e é por causa do pecado que nós morremos. Nós ficamos velhos, etc., e finalmente morremos. É uma pena, é uma consequência do pecado. O homem Jesus venceu o pecado e morreu para pagá-lo. Nenhum outro líder religioso morreu para pagar pecados. Isso aqui é muito importante, preste atenção. Buda não morreu pelos pecados dos budistas. Confúcio não morreu pelos pecados dos confucionistas. Maomé não morreu pelos pecados dos islâmicos, dos muçulmanos. Ninguém na história humana morreu em favor de nós. Jesus Cristo morreu para pagar os pecados da raça humana. Só Ele fez isso. Isso é muito importante em um mundo de pluralismo. É muito importante que você tenha um entendimento básico do exclusivismo, da exclusividade da religião cristã. O segundo movimento é o sepultamento que nós lemos aqui. O segundo ato é o sepultamento. Por que o sepultamento é importante? Porque ele confirma a palavra profética anunciada pelo próprio Jesus, que seria morto e seria sepultado. Por exemplo, em Mateus 12:40, o mesmo sepultamento foi anunciado por Davi, por exemplo, no Salmo 16:10. O mesmo sepultamento foi anunciado por Isaías, em Isaías 53:9, e em várias outras passagens proféticas. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo comprova que ele tem a mesma essência do Pai. Isso aqui também é muito importante e eu noto pouco entendida por muitos crentes. Essa verdade está em Romanos 1:2-4, se você quiser acompanhar comigo. Romanos 1:2-4, eu vou ler na NVT, que deixa bem claro esta verdade. Romanos 1:2-4.
Deus prometeu o Evangelho muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas, as Escrituras, se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui é muito importante que a gente entenda o que quer dizer Filho de Deus. No mundo atual, se eu disser, por exemplo, que o Helder Brazão é filho do Maurício, isso não tem significado nenhum biblicamente. Quando eu digo hoje que o Carlos Pimentel é filho do Paulo, implica apenas que ele descende daquela pessoa. Na linguagem bíblica não é isso. Na linguagem bíblica, quando eu digo filho de, eu estou dizendo que ele é da mesma essência de. É diferente o sentido. Por isso é que os judeus quiseram apedrejar Jesus. Por exemplo, em João 5, 17 e 18, quando nós falamos que alguém é filho de alguém, na Bíblia, tem esse sentido de que aquela pessoa é da mesma essência, da mesma natureza. Olha aqui, João 5, 17 e 18, Jesus falando: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu pai, Jesus disse, porque Jesus disse meu pai, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai. Está aqui, fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. Esse é o problema. Jesus está dizendo que ele é igual, que ele é da mesma natureza, da mesma essência de Deus. Isso aqui ficou claro na ressurreição, como nós lemos em Romanos 1, 2 a 4. A importância da ressurreição de Cristo é indizível, como eu já afirmei. A ressurreição era o pivô central da pregação apostólica. Exemplos poderiam ser multiplicados nesta manhã. No primeiro sermão apostólico, um dos argumentos de Pedro era que, de fato, Jesus era Deus e, portanto, seria impossível retê-lo na tumba. Atos 2, 31 a 32. Pedro diz: o rei Davi falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Pedro adiciona: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Olha a centralidade da ressurreição. No segundo sermão da história da igreja, Pedro diz em Atos 3,15: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Logo em seguida, vemos os apóstolos testemunhando diante do Sinédrio em Atos 4:10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que este homem foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Isso aqui são apenas alguns exemplos da crucialidade da ressurreição. A consequência que a gente tem aqui é que é impossível você se dizer cristão e não crer na ressurreição. Paulo diz, por exemplo, em Romanos 10:9, muito importante esse texto, Romanos 10:9. Romanos 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
Olha que ele não diz se você crê que Jesus foi sepultado, embora seja importantíssimo, que Jesus morreu pelos pecados, que é importantíssimo, é crucial, mas se você crê na ressurreição, se você crer na ressurreição, você será salvo. Por que eu estou enfatizando a suprema importância da ressurreição? É possível ser um grande ativista social, é possível ser um benfeitor para a humanidade, é possível ser um grande líder, é possível ser um eloquente orador, é possível ser um famoso pastor, é possível ser um promotor de direitos humanos, um grande erudito, etc. Mas ainda assim não ser um cristão, como o famoso pastor batista Martin Luther King Jr. Embora Martin Luther King Jr., tão celebrado, tão admirado por todos, e embora ele tenha feito significativas mudanças, lutou pelos direitos das mulheres, dos negros, de minorias, etc., ninguém descarta isso aqui. Martin Luther King negou as doutrinas fundamentais da fé cristã. Por exemplo, ele negou o nascimento virginal de Jesus, ele negou a divindade de Cristo, ele negou a doutrina da Trindade, ele negou a teoria da expiação vicária, que Jesus morreu no nosso lugar, ele negou a ressurreição de Jesus. Eu vou dizer isso de novo. Ele negou que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele negou a segunda vinda de Cristo. Ele considerava que a salvação sobrenatural com base nessas doutrinas era incompatível com a ciência moderna e só poderia ser aceita por fundamentalistas. Embora famoso como um grande ativista social, com inegáveis e maravilhosas conquistas na área de direitos para minorias, não há dúvida de que King não era um crente no Cristo da Bíblia. Fosse pouco todos os desvios doutrinários absurdos, sua vida de infidelidade constante para com sua esposa, através de múltiplos adultérios, sela a nossa conclusão. Somente o fato, apenas um fato, o fato dele negar abertamente a ressurreição de Cristo, já o coloca fora do cristianismo ortodoxo. A doutrina da ressurreição, que nós estamos celebrando nesta Páscoa, hoje é o dia da ressurreição no calendário cristão. A doutrina da ressurreição é de uma importância crucial para o Evangelho, como eu tenho repetido. A ressurreição de Jesus promoveu grandes consequências. A ressurreição do Senhor Jesus produziu enormes consequências, como vemos no texto de 1 Coríntios 15, eu queria que você se voltasse para esse texto, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 12 a 20, deixa só a Bíblia aberta, nós não vamos ler esse texto, é longo, mas eu vou fazer referência a esse texto nos minutos à frente. 6 elementos são citados neste texto em forma de conjectura negativa. Se Cristo não ressuscitou, então, porém no versículo 20, Paulo afirma positivamente, acompanha, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que morreram ou dormiram. Eu queria examinar as 6 conjecturas que são apresentadas nesse texto rapidamente. Deixa a Bíblia aberta no teu colo para a gente examinar as 6 conjecturas e as 6 consequências que daí advêm. A primeira,
verso 14a, a de alfa. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Todavia Cristo ressuscitou e consequentemente a pregação do Evangelho não é em vão. A prova cabal de que a pregação da ressurreição não é em vão é a transformação que o Evangelho produz na vida dos crentes. Toda pessoa que recebe o Evangelho passa por uma mudança radical. A sua sensibilidade ao pecado muda cabalmente. Seus valores são alterados. Seus interesses são modificados. Suas atitudes são drasticamente mudadas. A pregação do Evangelho nunca é vã. Das duas, uma. Olha aqui para mim. Das duas, uma. A pregação do Evangelho, ou ela endurece o coração para a condenação do pecador, ou então ela convence da necessidade de arrependimento. Uma ou outra. Nunca é nula. A ressurreição de Cristo produziu uma pregação transformadora. Transformação esta que eu e muitos aqui experimentamos. Esta pregação efetiva, oposto de vã, é a primeira consequência da ressurreição de Cristo. Segunda conjectura, olha comigo, 14b, B de bravo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É vã a vossa fé. Todavia Cristo ressuscitou e consequentemente a nossa fé não é vã. Em outras palavras, a nossa confiança ou a nossa fé em Jesus tem um firme fundamento, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós podemos confiar nele, visto que Ele prometeu que ressuscitaria, conforme Ele afirma, por exemplo, no começo do seu Evangelho, em João 2, 18 a 22. João 2, 18 a 22. Venha comigo. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, se referindo a seu corpo. Em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário, se referindo ao templo, foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então Jesus prometeu que faria isso. Um outro exemplo está em Mateus 16, 21. A promessa que ele fez com relação à sua ressurreição foi cumprida. Isso nos dá confiança que a nossa fé tem um firme fundamento para todas as outras promessas. Por exemplo, Jesus prometeu que Ele não recusa ninguém que o busca. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele prometeu que Ele seria nosso amigo, João 15, 14. Ele prometeu que estaria conosco sempre, Mateus 28, 20. Ele prometeu a nós vida eterna, João 6, 47. Então, a gente pode crer nas suas promessas, porque Ele prometeu a ressurreição e cumpriu. Vemos aqui a segunda consequência da ressurreição de Cristo, é que a nossa fé não é vã. A terceira conjectura está no versículo 15. Versículo 15. Se Cristo não ressuscitou, abre aspas, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos afirmado que Ele ressuscitou a Cristo. Todavia, dado o fato que Cristo ressuscitou, os apóstolos não são falsas testemunhas da obra de Deus, ao contrário, eles pregam a verdade. Em um mundo de mentiras e de fake news, a humanidade está carente da verdade. A sociedade está profundamente enganada pelo diabo, como nós lemos em 1 João 5,19, o mundo jaz, o mundo permanece no maligno. Em meio à falsidade, mentira
e enganação, nós podemos anunciar verdades absolutas. Porque ele, por exemplo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é uma verdade absoluta, a exclusividade. Não há outro caminho. Buda não é caminho, igreja não é caminho, Jesus Cristo é o único caminho. Isso é uma verdade que nos choca muitas das vezes no mundo politicamente correto. Jesus disse isso, é uma verdade. Nós podemos crer em Cristo porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Não somos falsas testemunhas, nós defendemos a verdade absoluta contida no Evangelho. Jesus é o único caminho para Deus. Os padrões morais do cristianismo são verdadeiros e não mudam. Enfim, a terceira consequência da ressurreição é que nós somos fiéis testemunhas. Quarta conjectura, bate os olhos um pouquinho mais embaixo, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Todavia Cristo ressuscitou e consequentemente nós estamos perdoados dos nossos pecados. O fato é que antes de qualquer aproximação com Deus, nós precisamos de perdão, porque todos nós somos pecadores. É o que lemos, por exemplo, em Eclesiastes 7:20, não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Todos nós nascemos nessa condição de separação e inimizade com Deus. 1 Coríntios 2:14. Cada pecado que cometemos faz com que a nossa dívida cresça e nos afunde cada vez mais num fosso de perdição. Bem, você pergunta, mas o que é que a ressurreição tem a ver com perdão de pecados? Não foi o sacrifício de Jesus, não foi a morte que nós vamos celebrar daqui a pouco aqui? O que é que a ressurreição tem a ver com perdão? Existe sim uma ligação, existe uma conexão entre a ressurreição e o nosso perdão. Essa ligação está em Romanos 4:25. Romanos 4:25. Ele, Jesus, foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos ou santos diante de Deus. Através da morte, que nós vamos celebrar daqui a pouco, Ele comprou o nosso perdão e a nossa justificação. E dado o fato que sua obra na cruz foi completa e perfeita, Deus ressuscitou a Jesus para validar o nosso perdão, para bater o carimbo. A ressurreição de Cristo é como alguém, um funcionário público, por exemplo, você vai no cartório e ele bate aquele carimbo, confirma. A ressurreição é isso, é a confirmação do Pai aceitando o sacrifício de Cristo. Então a gente vê aí que essas duas coisas estão conectadas. A quarta consequência da ressurreição é a certeza do perdão de nossos pecados. Quinta consequência, versículo 18, olha comigo. Se Jesus não ressuscitou, aspas, os que dormiram em Cristo pereceram. Todavia Cristo ressuscitou e, consequente, os que dormiram nele não pereceram ou não estão no inferno. A palavra dormir aqui é um eufemismo para morrer. Mateus 27:52, Atos 7:60, etc. A doutrina do sono da alma é uma mentira dos adventistas do sétimo dia. O que Paulo está dizendo aqui, no verso 18, é que, considerando o fato da ressurreição de Jesus, todos os que morreram estão vivos, não estão dormindo na sepultura, estão vivos, estão com Cristo agora. Meu pai que morreu e muitos aqui que morreram em Cristo estão com Ele agora, diante do Senhor Jesus, amém? Não está dormindo na tumba, não. Cristo é a primeira leva, todos estão diante do Senhor Jesus. Quando Jesus foi transfigurado, apareceu Elias e Moisés vivos, diante dos apóstolos.
quinta consequência da ressurreição de Cristo é que, de fato, todos os crentes que morreram em Cristo estão salvos, estão com Ele e serão salvos finalmente no corpo ressuscitado. Sexta e última conjectura, verso 19, acompanha comigo no verso 19. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Todavia, Cristo ressuscitou e, consequentemente, nós somos os mais dignos de ser invejados, por assim dizer. Não sei se cabe muito essa palavra. Nós não somos dignos de pena, nós somos dignos de sermos imitados. Nós somos dignos de sermos valorizados. É isso que ele está dizendo aqui. Cristo ressuscitou. O que significa isso? Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou, então viver para Ele, obedecer seus mandamentos e fazer a sua vontade é uma grande ilusão. Ou seja, carregar a nossa cruz, morrer para os nossos desejos, entrar em conflito com os membros descrentes de nossa família, enfim, pagar o preço, ser um mártir, tudo isso é digno de pena. É tudo uma perda de tempo, é tudo em vão, inútil. Me lembro do meu professor Thomas Watson, lá na Universidade de Londres. Fez um erudito argumento, um longo argumento, arguindo contra a ressurreição. Quando ele terminou aquele discurso belo e rebuscado, eu disse: professor, uma banca de alunos lá, eu talvez um tanto desbocado, eu disse: professor, se é verdade o que o senhor disse, eu venho do país do carnaval, eu vou me jogar no carnaval, vou encher a cara de cachaça e vou desfilar, porque se é verdade o que o senhor disse, nós somos os mais dignos de pena. Se é verdade esse argumento que o senhor apresentou aqui para nós, o que é que nós estamos fazendo aqui estudando teologia? Que perda de tempo é essa que nós estamos tendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é tudo inútil se Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Não é o que Paulo, pastor Raik, isso é um exagero, o que o senhor disse é um exagero. Olha o que o próprio Paulo diz em 15:32, tu estás com 15 aberto, olha aí 32, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É o que eu disse de uma maneira mais condensada. Se é assim, se Cristo não ressuscitou, vamos arrepiar, vamos nos jogar no mundo. É a consequência lógica aqui. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, meu irmão, vamos curtir a vida de montão. Paulo diz isso aqui, 1 Coríntios 15:32, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A sexta consequência da ressurreição de Cristo é que nós somos as pessoas mais dignas de serem imitadas neste mundo. Por fim, Paulo termina o nosso texto afirmando no versículo 20, olha, de fato Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o alicerce de nossa fé. Sem a ressurreição é vã a nossa pregação. Sem a ressurreição é vã a nossa fé. Sem a ressurreição nós somos falsas testemunhas. Sem a ressurreição nós permanecemos nos nossos pecados. Sem a ressurreição nossos irmãos que morreram estão no inferno. Sem a ressurreição nós somos dignos de pena. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. É esta ressurreição que celebramos cada domingo, e é esta ressurreição que nós vamos celebrar neste domingo de Páscoa, em nome de Jesus. Amém.